Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Os eventos se desenrolam na cidade do Rei Demônio, um lugar sombrio onde o céu acima é pintado de vermelho. Na cidade, o castelo do próprio Rei Demônio é assustador em sua aparência e tamanho, elevando-se acima das casas. Neste castelo, são colocados os corpos das pessoas mortas em batalha. Alguém foi morto com suas próprias armas, como espadas, lanças ou machados. Outra pessoa morreu devido à perda de sangue. Acima dos corpos, que estão deitados no espaçoso salão, há um trono no qual o próprio Rei Demônio está sentado. O Rei Demônio está vestido com uma armadura e não possui um contorno claro em seu corpo e rosto, como se tivesse sido criado a partir de uma chama escarlate. Longos chifres vermelhos projetam-se de sua cabeça enquanto ele fala sobre o fato de que já passou uma era em que um grande número de heróis veio até ele para derrotá-lo. O nome do Rei Demônio é Belmont, e ele reina há cerca de 1000 anos. Rei Belmont lembrou que há 100 anos ele destruiu o herói do elemento fogo usando uma chama gelada. Há 90 anos, ele destruiu o herói do elemento água afogando-o em água fervente. Há 70 anos, ele explodiu o herói do elemento ar usando um feitiço primordial do Vortex. E há 50 anos, ele enterrou o herói do elemento terra usando pura magia da terra. Rei Belmont está atualmente pensando que, depois de todas as suas vitórias, nenhum herói deveria ousar invadir seu domínio. Mas, diante dele, está uma garota de cabelo roxo com uma forma curvilínea e uma espada em punho. A garota diz que ela e o Lorde Demônio finalmente se encontraram. Enquanto diz essas palavras, ela prende a cabeça da garota demônio ao chão com o pé. O Lorde Demônio ainda está sentado majestosamente em seu trono e diz à garota que as pessoas, ao longo dos anos, não aprenderam sua lição, porque contra aquele que compreende todos os elementos básicos, as pessoas não tiveram uma única chance. A garota responde que os homens gostam de se gabar de suas habilidades com antecedência e que até que verifiquem, não descobrirão. Enquanto ela fala, ela convoca um círculo mágico dourado que a rodeia e segura uma espada em sua mão direita. Após essa ação, a garota salta em direção ao Lorde Demônio, que ainda está sentado em seu trono. Nesse momento, a batalha do século começa e dura 7 dias e 7 noites, até que todos estejam feridos. Uma menina espancada beija o Lorde Demônio, o que o surpreende. Depois que ele percebe que seu corpo foi controlado por uma magia desconhecida, o Lorde Demônio não consegue entender como isso é possível. Ele percebe que seu poder está a evaporando enquanto tenta descobrir a qual elemento a magia dessa garota pertence. Ao quebrar o beijo, a garota informa ao Senhor Demônio que era um método de cultivo de pera. O Rei Demônio, que não conhecia a derrota há 100 anos, foi finalmente derrotado por um herói. O nome desse herói lendário é Alia. 50 anos depois, o castelo do Lorde Demônio está coberto de plantas e o céu acima dele clareou, ficando azul. O castelo está em ruínas e não parece mais majestoso. Neste momento, uma cavaleira feminina está conduzindo um tour para as crianças. Ela informa que o principal destaque de seu programa está localizado na frente deles, ou seja, o Museu da Cidade do Demônio. Enquanto ela e as crianças estão na entrada da cidade, depois de suas palavras, a mulher aponta para a própria cidade com a mão. Enquanto ela está de costas, uma das crianças exclama que eles finalmente poderão ver o herói e o Rei Demônio. Ao se dirigir à mulher, é revelado que ela é a Lady Amu. O próprio ADM concorda com as palavras do menino e lembra a eles que estão proibidos de tocar nas exposições. Amu é uma cavaleira da família real. As crianças finalmente chegam ao castelo do Rei Demônio e, uma vez dentro do espaçoso e decorado salão, ficam muito surpresas e emocionadas com a sala. As crianças voltam seu olhar para a estátua do Lorde Demônio, que ainda permanece em seu trono. Há uma cerca ao redor da estátua com uma placa que diz que ela não deve ser tocada. Amu orgulhosamente informa as crianças que aquela é a estátua do próprio demônio. Depois que ele foi selado, o rei se transformou em uma estátua, e desde então a paz finalmente reinou no continente de Bristol. Tudo isso aconteceu graças ao grande herói Alia. As crianças olham para a estátua de Alia e seus companheiros e começam a exclamar que ela é muito bonita. As crianças dizem que quando crescerem, também querem ser como a heroína Lady Amu. Amu leva as crianças para o próximo salão, onde encontram uma garota demônio ruiva vestida como uma empregada, que está varrendo o chão. A garota demônio parece lembrar de algo quando Alma a agarra pelo
antebraço. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. A garota demônio fica maravilhada com esse gesto, e Amu explica que foi através da misericórdia da heroína que os demônios tiveram a oportunidade de viver em paz com as pessoas. Amu acrescenta que os chifres dos demônios são uma característica específica deles. No entanto, a noite abruptamente joga a garota demônio ruiva no chão, depois de segurá-la pela mão. Amu explica que a magia inata dos demônios foi selada, assim como o próprio rei demônio. A mulher ruiva fica assustada ao ouvir isso. Amu também enfatiza que os demônios não têm mais oportunidade de fazer o mal. Ela lidera as crianças para o próximo salão, continuando o tour. A garota demônio ruiva, que agora está de pé, segura uma vassoura, cuidando da noite que passou. As crianças alegres seguem Amu, enquanto a ruiva murmura que só precisa esperar até a noite chegar e o luar filtrar pelas janelas do salão do rei demônio. A garota demônio ruiva segura um pequeno frasco com um líquido rosa, que é um meio de aumentar seu poder mágico. Ela está animada e feliz porque, depois de 50 anos, finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente. Dirigindo-se ao rei demônio, a ruiva diz que o tão esperado dia chegou. Ela abre o frasco e bebe a saliva do dragão demoníaco, sentindo o poder mágico fluir por seu corpo. A garota demônio lança um feitiço mágico em direção a Belmont, concentrando seus poderes. Depois disso, ela cai de joelhos, perguntando se sua ideia chegou ao fim. Uma pedra racha no antebraço do rei demônio, e então começa a desmoronar. Uma menina chora de felicidade por testemunhar o renascimento do rei demônio Belmont, mas fica surpresa com a imagem diante de seus olhos. Um jovem completamente nu, com cabelos castanhos, pequenos chifres pretos e uma cicatriz em forma de coração perto do lado esquerdo do peito, está diante dela. O jovem, com olhos cor de rubi, diz que se sente como se tivesse dormido por 100 anos. A garota demônio, confusa, pergunta ao jovem se ele é o seu Lord Belmont, o rei de demônios. Por sua vez o jovem concordou com ela e perguntou quem ela era. A garota ficou feliz pensando que seu olhar confirma isso, deixa-o parecer um garoto de 16 e 17 anos, mas a aura e o carisma ao seu redor confirmaram que ele é definitivamente o rei de Belmont. A menina em lágrimas correu para abraçar Belmont com força, ao mesmo tempo regozijando-se por isso. Realmente era ele, e se apresentou como Lacey the King e ficou maravilhada com isso, lembrando ao mesmo tempo como o herói. Alia ficou na frente dele prendendo Lacey no chão com o pé. Aqui Belmont voltou seu olhar para Lacey, seios grandes, e perguntou a ela sobre o propósito exato pelo qual ela estava se passando por Lacey. A garota foi levada, surpresa com isso. Ela imediatamente respondeu a Tom dizendo que era verdade e que os demônios, após a batalha do demônio, o rei Belmont e o herói Alia perderam a habilidade de usar magia e o aparecimento de muitos deles sofreu mudanças. Desde então ela teve que se disfarçar e ao mesmo tempo reunir tudo o que é necessário para o renascimento de Belmont, assim como esperar por este momento. Após essas palavras, Lacey se abraçou com força e disse que estava ansiando por sua figura esbelta, porque antes daquela batalha ela era uma menina pequena. Belmont percebeu que essa aparência dela estava conectado com mudanças mágicas. Ele se lembrou do momento de seu beijo com o herói e decidiu verificar com Lacey que naquela época ela usou a magia de um elemento desconhecido para selá-lo. Belmont foi em frente e Lacey disse a ele que não importava desde que os dias de privação de sua raça chegaram ao fim, embora o rei demônio não tenha recuperou sua força, mas enquanto seu coração estiver batendo, ele será capaz de liderá-los. Belmont interrompeu Lacey dizendo que ele recusou. Ele se aproximou de uma vitrine. Lacey estava em choque naquele momento e não entendeu nada. O rei demônio disse que tinha outras coisas em mente enquanto olhava, em sua opinião, boas roupas na vitrine. Lacey não entendeu o que poderia ser mais importante do que o renascimento da raça demoníaca e ela perguntou a seu rei sobre isso. Belmont explicou a ela que ele havia sido um Lorde Demônio por 1000 anos e estava cansado disso há muito tempo. Além disso, todos estão vivendo em paz e ganhando seu próprio trabalho. Belmont perguntou a Lacey se isso era algo ruim enquanto quebrava a janela e vestia as roupas que estavam lá. Lacey não entendia como era possível enquanto pensavam cansadamente que eles eram os culpados porque estavam tão maravilhados com o poder de o rei demônio e esqueceu completamente que
pelos padrões deles, ele ainda era um jovem que Lacey pediu a Belmont para contar ela pelo menos sobre que tipo de magia a heroína usou para selá-lo, porque pode ser que se ela descobrir seu nome, ela será capaz de encontrar uma maneira de o Lorde Demônio concordar com as sugestões de Lacey. Ele lembrou que a magia que Alia usou era uma espécie de ritual de troca de líquidos boca a boca. Ele também dizia que o nome dessa magia é cultivo de pera. Lacey perguntou ao mestre sobre seus sentimentos no momento em que a heroína a usou. Belmont respondeu que naquele momento ele teve a sensação de que o sangue de todo o corpo estava concentrado em certos lugares. Para ele foi uma dor. Sensação difícil de descrever. Ele estava tentando descobrir como era Lacey naquele momento. Estava chateado pensando que em certo sentido para o Rei Demônio isso é de fato uma magia desconhecida. A conversa deles foi interrompida por uma mulher que saiu das sombras que disse que durante o dia ela só tinha suspeitas que ela não achava que seria direito. Lacey virou bruscamente para ela, percebendo que esta era a noite da família real que ela tinha visto antes. Naquele dia, Amu, em torno de quem um turbilhão de vento mágico dançou, falou referindo-se a Belmont como o lendário Rei Demônio que dominou todos os 4 elementos, algo que ela nunca teria imaginado em sua ressurreição pela escória demoníaca. Lacey avançou na frente de Belmont, dizendo que seus negócios estavam ruins e que Tom precisava sair dali rapidamente. Após essas palavras, ela foi jogada para trás por um turbilhão de magia de Amu, e Belmont, naquele momento, cobriu-se com as mãos. Quando Lacey caiu, Belmont se aproximou ansiosamente e perguntou se ela estava bem. Lacey respondeu que estava bem e pediu a seu mestre para irem embora. Suas roupas estavam rasgadas em alguns lugares e ela estava maltrapilha. A conversa foi interrompida pelo Cavaleiro Real, que disse a Belmont que não era hora de se preocupar com os outros e que ele não deveria subestimar sua magia de ar. Belmont apenas disse que o nível de magia da noite era adequado apenas para a diversão das crianças e que agora era sua vez de atacar. Belmont estendeu a mão direita para a noite, mas quando tentou atacá-la, falhou, pois esqueceu que não podia usar magia. Amu não perdeu tempo e, depois desse gesto do Lorde Demônio, acenou com sua espada, invocando um redemoinho mágico. Belmont foi atingido pelo ataque e voou para longe, caindo no chão e levantando uma nuvem de poeira. Lacey expressou sua preocupação em dominar Belmont, que estava sentado, segurando a cabeça com uma das mãos e apoiando-se no chão com a outra. Ela disse que o corpo humano é muito fácil de ser jogado. Nesse momento, Lacey lembrou a Belmont que, depois que a heroína Alia o selou, ele não tinha mais nenhum poder mágico. Amu estava confiante em si mesma e em suas habilidades, enquanto olhava para Belmont e Lacey com um sorriso. Ela expressou seus pensamentos em voz alta, sugerindo que em breve seria promovida. Lacey, sentada no chão perto de Belmont, chorou e disse que era culpa dela, pois não conseguiu esconder adequadamente o poder mágico. Após essas palavras, ela queria oferecer a Belmont uma solução, mas foi interrompida por ele. Belmont lembrou a ela que o cavaleiro o chamou de escória demoníaca e esclareceu com Lacey se os demônios eram tratados dessa maneira todos os anos em que ele estava selado. Lacey abaixou a cabeça, concordando com as palavras de seu mestre, acrescentando que, apesar da lei publicada afirmando que a raça demoníaca tinha o mesmo status que as outras raças, a maioria das pessoas ainda se recusava a aceitar sua existência. Belmont sorriu com isso e disse que ainda não era o fim. Lacey se agachou e convocou um círculo mágico, dizendo que durante os anos de ausência de seu mestre, ela havia estudado uma quantidade considerável de magia humana, na esperança de ganhar algum tempo. Amu respondeu a seus comentários dizendo que estava acabado para eles, pois ela os cortaria em pedaços e os entregaria na cidade. Belmont olhou seriamente para Lacey, pensando que não gostou do plano dela, pois contar apenas com a força de Lacey seria como usá-la como bucha de canhão, e ela morreria em vão. Ele acabará de acordar e não podia se permitir ser aprisionado novamente. O Lorde Demônio sentiu como se houvesse bloqueios mágicos em seu corpo, percebendo que os poderes mágicos dos 4 elementos eram inúteis naquele momento. Isso o irritava, mas então ele teve um palpite sobre a utilidade da magia com a qual o herói o selou. Belmont chamou o nome de Lacey, e ela se virou. O senhor a agarrou pelo antebraço e a puxou para si, envolvendo-a em um beijo. Ela ficou desanimada e confusa quando Belmont interrompeu o beijo. Nesse momento, uma luz negra apareceu atrás dele e um círculo mágico de cor dourada foi invocado. No chão, raios também começaram a aparecer, assim como entre os lábios de Belmont e Lacey, mas eram menores em tamanho e tinham uma cor dourada. Belmont percebeu que sua ideia tinha dado certo quando uma chama escarlate começou a surgir em um lado de sua cabeça, enquanto ele falava sobre o fato de que a única coisa que ele tinha consigo durante esses 50 anos era o método de cultivo emparelhado. Toneladas de chama escarlate já dançavam no lado direito de sua cabeça, absorvendo parte de seu rosto. Um longo chifre vermelho também apareceu na
chama. Belmont olhou confiante para Mu, enquanto Alma ficava irritada com isso e exclamava que a escória ainda conseguia ficar de pé. Ao mesmo tempo, ela convocou ainda mais redemoinhos. Belmont permaneceu imóvel até o último momento e, antes que o ataque os atingisse, estendeu a mão direita para detê-lo. Ele disse a Mu para queimá-lo no chão, e uma chama preta-marrom saiu da mão de Belmont, colidindo com o ataque dos cavaleiros. Uma grande nuvem de poeira se ergueu e, quando a poeira baixou, Belmont e Lacey viram a Mu com suas roupas maltratadas e rasgadas. Eles não entendiam que tipo de magia era aquela. O Lorde Demônio respondeu que era o poder que o herói usou para selá-lo. Ele disse ao cavaleiro para se alegrar, pois ele ainda não o havia compreendido completamente. Caso contrário, ela já teria sido queimada viva. A Mu ficou surpresa e perguntou fervorosamente a Belmont sobre uma técnica secreta da Senhora Ilha. Ela não entendia exatamente como, mas acreditava que o monstro demoníaco era capaz de usar magia de alto nível. Belmont respondeu que os demônios não eram escória, enquanto olhava seriamente para ela. Alma estava com medo do Lorde Demônio e desmaiou devido a seus ferimentos. Belmont chamou o nome de Lacey, e ela respondeu com medo. Ele então a informou de suas intenções, ou seja, remover o selo da raça demoníaca. Nesse momento, ele estava de costas para Lacey, próximo ao WMD, nome desconhecido. Lacey ficou encantada com a decisão de seu mestre, enquanto Belmont virou a cabeça em sua direção, olhando resolutamente para ela e pedindo que ela o acompanhasse para um lugar no continente com o maior número de representantes do sexo oposto. Lacey ficou desencorajada com seu pedido, e seu mestre disse que usaria o método de cultivo emparelhado para reviver a raça demoníaca. Ao mesmo tempo, Belmont ficava sério. Rose é uma cidade com o nome do herói Aliar Rose, que já foi a capital do Rei Demônio. Sob o domínio humano, a cidade se tornou extremamente animada, com muitas criaturas de outras raças vivendo nela. Se as pessoas e as criaturas tivessem dinheiro, poderiam satisfazer todas as suas necessidades, incluindo algumas necessidades especiais. É por isso que Belmont e Lacey foram ao bordel. Havia muitos tipos diferentes de garotas lá, humanos, lobisomens, demônios e outras raças. Belmont e Lacey usavam capuzes. Flatica estava sentado em um banco, com seu subordinado ao lado dele, cercados por 6 garotas que trabalhavam lá. Uma delas cumprimentou Belmont, e de todos os lados do estabelecimento, ouviam-se vozes de outros trabalhadores conversando com os convidados. A garota lobisomem trouxe uma especialidade que fortalecia a vitalidade para Belmont, pedindo-lhe que experimentasse. No lado esquerdo de Belmont, uma garota lâmia estava agarrada a Tom, chamando o Lorde Demônio de irmão mais novo. Ao mesmo tempo, ela mencionava que sua raça era mais capaz de se conectar. Por outro lado, uma garota lodo oferecia a Belmont jogar um jogo chamado O Preso. Lacey, que estava de pé não muito longe dele, timidamente cobria o rosto com as 2 mãos. Ela pensava que precisava ficar calma, pois tudo era para o bem de ajudar a restaurar a força do Lorde Demônio. A garota lobisomem segurava o chá em uma das mãos e perguntou a Belmont, com um sorriso, sobre a escolha de uma garota. Ele respondeu que não escolheria apenas uma. Todas as trabalhadoras femininas ficaram maravilhadas com isso e, ao mesmo tempo, felizes. Sem pensar 2 vezes, Belmont as liderou. Sem pensar 2 vezes, Belmont as liderou. Juntos em algum lugar, enquanto conversavam sobre seus insights, Lacey ficou irritado com a situação. Belmont mesmo pensou que seria possível comparar o efeito da magia do cultivo emparelhado com representantes de diferentes raças, mas seus pensamentos foram interrompidos por uma das garotas que tirou o capuz de sua cabeça, dizendo que ele não precisava usar um capuz dentro do bordel. Ao ver os chifres demoníacos na cabeça de Belmont, a garota ficou maravilhada inicialmente, mas depois ficou cheia de desprezo. Uma delas empurrou o T para longe de Belmont, e a outra jogou uma xícara de fruta nele. Belmont não entendeu exatamente o que estava acontecendo, e as garotas continuavam olhando para ele e Lacey. Como resultado, ambos foram jogados para fora do bordel e para a rua. As pessoas que estavam na rua naquele momento ficaram maravilhadas com isso, enquanto os trabalhadores do bordel que os expulsaram ficaram na frente deles com expressões de desprezo. Um deles mencionou seus pensamentos sobre o fato de que finalmente um cliente rico os procurou, mas, na verdade, na opinião deles, era apenas um lixo demoníaco. A garota disse para eles saírem dali o mais longe possível, e as outras garotas se solidarizaram com ela, considerando os demônios vis. Lacey começou a repreender Belmont, lembrando-o de seu pedido para não tirar o capuz. Belmont respondeu que durante o tempo em que ele era o Rei Demônio,
outros o ajudaram a mudar seu guarda-roupa, então isso permaneceu um hábito. O trabalhador do bordel que estava de pé e fumando riu por causa de Belmont e Lacey, pois ela não imaginava que em sua vida ainda seria capaz de ver um demônio tão descuidado. Ela também contou a eles que em Rose, os demônios comuns só podem sobreviver à margem. Com essa frase, ela confirmou que ela também é um demônio. A garota continuou dizendo que, se eles quisessem culpar alguém em tal vida, então, em sua opinião, o perdedor do rei demônio deveria ser culpado. Lacey a interrompeu, dizendo para não falar besteiras, pois ela não tem nada a ver com o rei demônio. Com essas palavras, a garota demônio riu e disse que, depois de 50 anos, ainda havia quem quisesse proteger o Lord Belmont. Com a cabeça baixa, Belmont se aproximou da garota, olhando-a seriamente por baixo das sobrancelhas. A garota ficou assustada com esse olhar. Belmont perguntou a ela sobre o que ela disse sobre demônios comuns e que tipo de demônios podem viver uma vida normal em Rose. A garota demônio ficou maravilhada, pois sentiu que não poderia contradizê-lo. Ela respondeu confusamente a Belmont que apenas os demônios que se tornaram alunos da Academia de Saint Edmund são capazes de conseguir isso. Ela também o informou sobre o vestibular que acontecerá em 2 dias. Ao ouvir isso, Belmont virou-se e foi a algum lugar, chamando Lacey para segui-lo. A garota demônio não acreditou em seus palpites sobre o desejo de Belmont de participar do exame, dizendo que isso a confundiu. Ela o lembrou de que os demônios não possuem mais magia e avisou que ele não tinha chance. Belmont respondeu à garota que isso não era problema dela, pois os erros do rei demônio ele corrigiria com suas próprias mãos. Com essas palavras, ele virou-se para encarar a garota, seu olhar cheio de confiança. 2 dias depois, um homem corpulento com um penteado pompadouro e óculos pequenos disse que alguém não tinha as qualificações para participar do exame e desejou-lhe tudo de bom. Essa pessoa acabou sendo Belmont e Lacey, que ficaram surpresos com as palavras do homem. Um grande número de pessoas e criaturas vieram participar do exame, e equipes estavam se formando nas tendas para inscrição. Belmont e Lacey se sentaram não muito longe das tendas, escondidos no meio-fio à sombra das árvores. Lacey informou a Belmont que um demônio pode se registrar para o exame em caso de recebimento obrigatório de garantia da representação da nobreza. Belmont sentou-se ao lado dela, com a cabeça baixa, murmurando algo para si mesmo. Lacey sugeriu que procurassem outra maneira, e Belmont não a ouviu. Ele falou apaticamente sobre como ele realmente era bom para nada, que ele era apenas um lixo com chifres, que ele se considerava uma desgraça para toda a raça demoníaca. Lacey ficou maravilhada, pois o chamado status D, é o mais alto grau de abnegação do rei demônio, e funciona nos casos em que ele é incapaz de. Fim do texto. A frase está incompleta. Cumprindo suas promessas ou enfrentando uma situação difícil, o rei demônio disse que destruiria o herói em 10 segundos, mas acabou gastando 11 segundos, o que o colocou no status de Belmont. Uma vez, disse que não era necessário escovar os dentes do rei demônio, pois quando o fazia, ele caía para o status de Lacey. Pensou que, nesse estado, o rei demônio era capaz de reagir aos outros usando reflexos, e não era necessário perturbá-lo de forma alguma. No entanto, seu fluxo de pensamentos foi interrompido por um raio vermelho que passou por ela, atingindo Belmont por trás e o derrubando. Belmont voou e pousou no chão. Lacey, excitada e preocupada, correu até seu mestre, que estava deitado no chão. Na rota de voo de Belmont, havia um homem, e na frente desse homem, havia uma garota parada, com uma expressão torta, que atacou Belmont. O homem se dirigiu a ela como Lady Alice e pediu para ela parar de ser obstinada. A garota, de longos cabelos rosa e olhos da cor do céu, era Alice Rose. Ela se virou para o homem chamado Roy e o avisou de que não o conteria na próxima vez, exigindo que ele saísse do caminho. Roy era loiro e tinha cerca de 50 ou 60 anos, usando um monóculo em seu olho direito. Ele disse a Alice que, em vez de fazer exames com plebeus, um certo Sr. Ralph preparou um caminho mais adequado para ela. Nesse momento, Belmont se sentou, abaixou a cabeça, e Lacey, sentada ao seu lado, perguntou em pânico se ele estava seguro. A poeira levantada pela queda do demônio senhor ainda não se dissipava ao redor deles. O homem que falou com Alice se chamava Roy Zuma. Ele disse a ela para ser obediente e voltar com ele. Alice estava furiosa, e um raio vermelho brilhava ao seu redor, seus olhos cheios de raiva. Ela respondeu ao homem, lembrando-o de que já havia dito anteriormente que não queria ouvir o nome de um certo Ralph. Um círculo de elemento de fogo mágico cor-de-rosa apareceu atrás de Alice, e então ela chamou o nome de seu ataque, o Fênix Rain. Vários ataques voaram em direção a Royd, mas nenhum deles o atingiu, pois colidiram com escudos que surgiram diante dele.